Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aos estúdios da Rede Júris. Acabamos agora, me abandonaram, né? Todo mundo gosta de ambiental, a sala estava com alunos, agora todo mundo foi embora. Fui convidado pela professora Tânia, pela tia Tânia, né, como gosta de ser chamada, para dar umas dicas de direito ambiental. Aceitei com muito prazer, com muita felicidade esse convite, como tenho aceitado a todos os demais. É uma matéria que eu gosto, meio desconhecida para muita gente, e uma matéria que eu atuo e trabalho com ela há muito tempo. Lógico que o direito penal, em razão até da demanda, acaba nos consumindo um pouco mais de tempo. Mas eu fui professor de direito ambiental por longos 7 anos e trabalhei na promotoria de meio ambiente, de defesa do meio ambiente, por também 8 ou 9 anos, salvo engano. E é uma matéria apaixonante, diferente, né? Eu estive com o professor Cristiano Chaves agora no nosso Congresso Internacional de Direito Civil, que foi promovido aqui pela Rede Júris. Quem não assistiu perdeu, foi fantástico. E ele tem meio aversão ao direito ambiental e falou que tem promotor aí fazendo fotossíntese, tendo fotossíntese. Não pode falar em nada verde que o cara fica estarrecido, fica empolgado. Mas não é assim, né, gente? A gente tem que usar da questão do bom senso. Em matéria ambiental, nós temos que ter algum cuidado na prova da OAB. Tenho notado alguns despropósitos, alguns absurdos que os examinadores têm exigido ali dos candidatos em matéria ambiental, focando em exceções, pegando e pedindo lá, por exemplo, a composição do CONAMA, né? O que é CONAMA? É o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é um dos órgãos integrantes do SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, assim, alguns despautérios. Hoje, eu não vou tratar com os senhores das exceções. A gente vai dar dica do que realmente é importante e que pode fazer diferença na hora da prova. Será rápido, nós não conseguiríamos aqui esgotar tema de forma alguma, não tenho essa pretensão, mas tem aí alguns temas muito relevantes. Vão anotando aí. Não tem como o seu examinador não exigir de você princípios. Não tem como. Ele vai exigir de você princípios. E dentro da principiologia aplicada ao direito ambiental, eu vou me ater a 3 princípios. Anotem. Desenvolvimento sustentável, poluidor pagador e prevenção precaução. Estes princípios são os mais importantes dentre os vários que são aplicados ao direito ambiental. Quando cai princípio, salvo raríssimas exceções, esses aí serão exigidos. Ainda mais agora, prestem atenção, desenvolvimento sustentável, Rio+20, prova da OAB semana antes, está ligado nisso? É bem provável que o examinador, até para homenagear, né, dizer assim, uma referência a essa conferência mundial, exija aí algum princípio. Desenvolvimento sustentável, poluidor pagador e prevenção precaução estão lá na Agenda 21, lá da Conferência da Terra, realizada em 1992 no Rio de Janeiro. Os senhores lembram, quando o Collor tirou os mendigos, né? O Collor ainda era presidente, já pensou? Voltou. Tirou os mendigos ali do Rio de Janeiro para a cidade parecer mais bonita aos visitantes. Saindo dos princípios, vamos anotar para mim aí. As responsabilidades em matéria ambiental. Responsabilidades em matéria ambiental. Civil, penal e administrativo. Civil, penal e administrativo. Com ênfase para a responsabilidade civil objetiva. Com ênfase para a responsabilidade civil objetiva. Esse é um divisor de águas. É um tema extremamente importante e relevante.
E por fim, tema que nós abordaremos hoje, depois podemos até voltar em assuntos mais periféricos. Esse danado aqui, gente, ó. Esse indivíduo aqui, ó, vai cair na sua prova. Artigo 225 da Constituição Federal. Se cair uma questão de forma direta ou indireta, vai exigir o artigo 225. O que vocês vão fazer? Chegar em casa, vão ler antes de dormir. Se estiver aí na cama já, antes de fechar o olho, leia para aprender e entender como é que o meio ambiente é tratado dentro da Constituição Federal. Lembrando que nós temos para o meio ambiente um capítulo específico, que é o capítulo 225. Vamos começar então. Princípios. Não vou dar conceito de princípios aqui, porque o professor de penal, professor de civil, todo mundo que me antecedeu já deve ter rachado de falar sobre isso, né? Vamos direto ao ponto. Vamos falar dos 3 princípios que são fundamentais para o direito ambiental. O poluidor, pagador. O princípio da prevenção, precaução. E pelo que nós iniciaremos a nossa aula, o princípio do desenvolvimento sustentável. Olha só, isso aqui está em voga. Você liga o rádio, estão falando em desenvolvimento sustentável. Chega em casa, liga a televisão, estão falando em desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? O que significa um princípio do desenvolvimento sustentável? Olha só, e ele está na Constituição Federal. Além de estar nos princípios 3 e 4 da Carta da Terra, ele é constitucionalizado, é um princípio explícito da Constituição Federal. Abram a sua Constituição aí comigo, no artigo 225, no caput. O caput você tem que decorar, aprender, saber na ponta da língua, porque ele vai ser exigido lá na prova. E aqui, ó, por exemplo, eu extraio do 225 esse princípio quando o legislador me diz assim, ó, o legislador constituinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público. Veja que agora é em uma imposição, perdeu o poder público aqui a sua discricionariedade no trato com a questão ambiental, e à coletividade, aí o princípio, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Esse princípio está explicitado aqui no 225, quando o legislador constituinte disse: é dever do Estado, é dever do povo, da sociedade, da coletividade, defender e preservar um bem, um patrimônio que eu peguei emprestado de quem eu nem conheço. O desenvolvimento sustentável é a possibilidade que se tem de desenvolver a iniciativa privada, o desenvolvimento econômico, temos um desenvolvimento econômico aceitável, mas com preservação dos recursos, melhor dizendo, conservação dos recursos naturais. Vê do seu lado aí, veja se você consegue achar alguma coisa que não tenha sido extraída da natureza. Algum produto, algo que você esteja usando que não seja produto natural, que seja retirado dessa gama de possibilidades que a natureza nos dá. Só que o princípio do desenvolvimento sustentável diz o seguinte: você tem que saber utilizar de forma racional. O desenvolvimento sustentável, e esse limite nós podemos achar no artigo 170, inciso 6º, é o limite que se impõe entre a exploração e a conservação. Eu posso usar dos recursos naturais? Posso, desde que de que forma racional e que eu garanta para as futuras gerações o direito também de usufruir desse bem. Desenvolver-se sustentavelmente quer dizer desenvolver-se com bases vitais, desenvolver-se com bases naturais e com conservação de todos os recursos. Veja bem,
O meio ambiente é um patrimônio que você pega emprestado. Sabe aquele CD que uma vez você pegou emprestado? Lá do seu vizinho? A sua obrigação é devolver esse patrimônio para o seu vizinho de forma intacta, não é isso? Pegar esse CD e devolver sem nenhum arranhãozinho, nada, absolutamente nada. O meio ambiente é um patrimônio que você pega emprestado dos seus netos, bisnetos, você tem o dever, segundo o desenvolvimento sustentável, de devolvê-lo para devolver esse patrimônio para esse pessoal, perfeito, em perfeito estado de uso. Veja bem que o direito ambiental, e a gente vê no direito civil que os nascituros têm direito, não é isso? São resguardados os direitos do nascituro, mas o nascituro já foi concebido, meu Deus do céu. O direito ambiental está atribuindo direitos a pessoas que sequer foram concebidas, que a gente nem sabe se serão futuras gerações. É direito deles. Esse é o desenvolvimento sustentável. E em conta guarida também, anota aí, no 170, inciso 6º, lá no capítulo da ordem econômica. Dê uma olhada depois, os senhores verão que a iniciativa privada pode explorar à vontade, desde que preserve o meio ambiente. Saindo do desenvolvimento sustentável, eu entro aqui no princípio da prevenção precaução. Anotem aí, artigo 15 da Rio 92. Princípio 15, melhor dizendo, da Rio 92. Quer dizer prevenção? O que quer dizer precaução? O que significa esse princípio? Para alguns autores, tenham cuidado com isso, prevenção e precaução, sinônimos. Não são, tá? Não são. Aqui, pelo princípio da prevenção e precaução, o legislador nos orienta no seguinte sentido: se houver dúvidas sobre uma obra, atividade ou serviço, se houver dúvidas sobre a sua potencialidade lesiva, sobre sua eficácia na poluição, ela não deverá ser implementada. Ok? O princípio da prevenção e precaução, depois eu destrincho, falo em cada um deles, diz que se na dúvida não ultrapasse. Se houver dúvida quanto à possibilidade de lesão ao bem ambiental, a obra, atividade ou serviço justificável sob o ponto de vista econômico não pode ser autorizada no aspecto ambiental. Eu tenho duas hipóteses: prevenção e precaução. Prevenção para obras, atividades ou serviços consideradas lícitas. Estou falando de direito penal agora. Consideradas poluidoras ou potencialmente poluidoras, mas conhecidas. Eu sei que o posto de gasolina irá causar um dano ambiental e que as medidas mitigadoras para conter essa poluição são estas. Isso é prevenção. Eu já sei a dimensão do dano ou da possibilidade de dano e já adoto medidas mitigadoras. Quando eu falo em precaução, eu vou para o desconhecido. Eu não faço ideia do que aquela obra ou atividade ou serviço nova, não faço ideia do que ela possa causar de dano ao meio ambiente. Por exemplo, eu não sei o que vai acontecer com a minha cabeça, ou com a minha orelha, ou com o meu couro cabeludo daqui a 30 anos pelo uso excessivo de celulares. Pela implementação excessiva de torres de celulares dentro das grandes cidades. Eu não sei quais são as consequências de se comer bis, né? Sabe, bis é feito com elemento transgênico, né? Você sabe quais são as consequências? Eu não sei. Aí, o princípio é da precaução. Quando é conhecido, é prevenção. Quais são os instrumentos deste princípio? Os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, EIA-RIMA, licenciamento. É dentro do licenciamento ambiental que eu vou aferir e averiguar se as medidas mitigadoras serão adotadas, quais serão elas. Então, o princípio da prevenção e precaução diz exatamente isso, e eu estou passando aqui de forma rápida. Princípio do poluidor pagador. Qual é o objetivo desse princípio? Primeiro, evitar o dano. Não quer dizer poluiu, pagou, não. Primeiro, evitar o dano. E medidas para se evitar o dano são utilizadas pelo poder público de forma bem ampla. Falo em licenciamentos também. Eu falo, anotem aí, como instrumento do poluidor pagador, EIA-RIMA, estudo prévio de impacto ambiental, e seu relatório
de impacto ambiental, que são constitucionalizados. Eu falo em auditorias ambientais, eu falo em manejo ecológico. Essas são medidas para evitar o dano. Mas ele acontece. E quando ele acontecer? Onde é que esse princípio opera? Ele vai dizer para você assim, ó, eu não quero que o dano aconteça. Adotarei medidas para impedir que o dano se verifique. Mas se ele acontecer, e aí vem a questão da prova, mas se ele acontecer, esse dano deverá ser reparado de forma integral. Prestem atenção. Esse dano deverá ser reparado de forma integral. E a reparação sendo integral, deverá acontecer de forma completa. Reparação integral e completa. E nessa hipótese, prestem atenção, nessa hipótese, a responsabilidade, isso vai cair na prova, é objetiva, mas pela teoria do risco integral. A responsabilidade é objetiva e ainda pela teoria do risco integral. Isso quer dizer o quê? Qual é o requisito para a reparação do dano, quando verificado por uma atividade mineradora, por exemplo, por um curtume? A única pergunta que se faz para que nas esferas cíveis e administrativas, penal não, penal é subjetivo, é anexo causal entre a atividade da empresa, a conduta da pessoa física e o dano experimentado? Anexo causal? Então pronto, esse indivíduo irá reparar o dano de forma integral. Não há que se aferir, anotem aí, na questão da responsabilidade objetiva, pela teoria do risco integral, que é o entendimento majoritário da nossa doutrina. Dolo ou culpa, por óbvio, porque é objetiva. Licitude da conduta ou da atividade. Veja bem, o indivíduo que poluiu não pode alegar, poxa, mas eu tenho uma licença aqui me autorizando a devolver ao leito do rio 98% dos efluentes tratados, eu estou devolvendo 98%, mas se causou dano, irá responder. Intervenção de terceiros, olha só, intervenção de terceiros. Espera aí, a minha empresa estava funcionando numa boa, foi um maluco que entrou aqui e desligou a máquina. Problema, se a sua empresa não existisse aí, não haveria derramamento e não haveria dano, porque, segundo a teoria, você assume integralmente os riscos na causação do dano. Depois você pode até entrar com ação de regresso contra ele, mas responde. E não posso alegar caso fortuito, nem força maior. Choveu demais. A barragem só estourou porque choveu demais, mas se não tivesse barragem lá, não tinha estourado. Essa teoria é a teoria do risco integral e que faz nascer em matéria ambiental, seja civil, seja administrativa. Anota aí, artigo 14, parágrafo 1º, 14, parágrafo 1º da 6938 de 81, a responsabilidade objetiva em matéria ambiental civil ou administrativa. Lembra, em matéria penal, seja qual for, o princípio da culpabilidade opera e a responsabilidade é sempre subjetiva. Ok? Eu sei que o tempo é curto, vamos tentar aqui ser o mais breve possível. Partindo aqui para a nosso último ponto, bem rápido, né? São dicas rápidas. Eu falo em responsabilidade cumulativa. Artigo 225, parágrafo 3º. No artigo 225, parágrafo 3º, o legislador diz assim, o legislador constituinte diz assim,
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais, administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano. Veja lá, penais, administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano. Esse artigo 225, parágrafo 3º, ele é bem claro. Ele diz o quê? Ele diz que, olha a inteligência do legislador constituinte, olha o quanto esse cara foi inteligente. Ele disse assim, ó, as condutas e atividades. Conduta é sinônimo de comportamento, e o comportamento é humano. Então, quem é que pratica conduta que cause dano ao meio ambiente? É o homem. Mas ele foi sábio e disse, e atividades. Atividades, pessoa jurídica. Conduta, quem desenvolve é a pessoa física. Atividade, quem desenvolve é a pessoa jurídica. E continua. Consideradas lesivas ao meio ambiente, sujeitarão os infratores. Quem? Os infratores que praticam condutas e atividades, e ele explica, para não sobrar dúvida, pessoas físicas ou jurídicas. Olha só. As sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano. Penais e administrativas, e quando ele diz, independentemente da obrigação de reparar o dano, ele diz cíveis. Essas sanções penais, essas sanções administrativas, essa reparação civil, todas são direcionadas tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas. Aí você me pergunta, professor, mas pessoa jurídica respondendo por crime ambiental? Em que pese alguns malucos aí, está dizendo que a Constituição não diz o que quis dizer, que na verdade o princípio... Eles fazem uma salada para explicar e tentar desmentir o que a Constituição disse. Veio a Lei 9.605, no artigo 2º, e disse... As pessoas jurídicas cometem crime ambiental, sim. É lógico que a Lei 9.605 viajou na maionese no preceito primário lá da parte especial da lei, dizer o crime e estabelecer uma pena que seria cabível às pessoas físicas. Deveria ter feito como a França, o ordenamento jurídico francês faz, ao estabelecer as penas no preceito secundário para as pessoas jurídicas. Mas o fato é, não há como correr. Pessoa jurídica comete crime e pode responder assim na sua prova, tá? Pessoa jurídica responde criminalmente, pode ser denunciada? Pode, em crime ambiental. Quem manda? Parágrafo 3º do artigo 225. Mas o que nos traz aqui é a responsabilidade cumulativa. Cumulativa quer dizer somadas. Presta atenção. Cuidado que você vai mexer aí. Esse é o dano. E esse dano chama poluição. E essa poluição vai te lascar em 3 sentidos. Você poluiu, vai preso. Pela mesma poluição, vai indenizar, recuperar. Indenizar, recuperar. Cadeia, ação civil pública e ainda vai pagar uma multinha que pode chegar, que aí é administrativa, a 50 milhões de reais. Vai ser reajustado agora. Cumulativa por quê? Porque pelo mesmo dano, pela mesma lesão ao bem ambiental, você responde 3 vezes. Eu digo que não são só 3, hein? Porque se você for responder criminalmente, isso aqui vai restringir a sua liberdade, é sua. Se você for condenado na ação civil pública, terá que reparar o dano integralmente. E essa reparação é para um fundo de direito difuso. E aqui, se houver indenização, vai para o Fundo Nacional, Municipal ou Estadual do Meio Ambiente. Lógico que a prevalência é na recuperação. Mas se não deu para recuperar a área, vamos indenizar. E a multa de 50 milhões vai para quem, gente? Para um fundo nacional, estadual ou municipal de meio ambiente
na esfera administrativa. Só que o fazendeiro foi prejudicado com a sua poluição e ele vai entrar com ação contra você também, para pegar o prejuízo dele. E esse dinheiro vai para ele. Aqui, a responsabilidade é subjetiva, não objetiva. Por que elas são cumulativas e independentes? Olha só, acontece muito lá no juizado onde eu trabalho. No momento da transação penal, a gente oferta a transação penal para o criminoso ambiental, não é? Antes de tudo, vamos anotar, é indispensável que se faça a composição dos danos, ou seja, em matéria ambiental, só se pode, anota isso que pode cair em prova, em matéria de crime ambiental, só é possível a transação penal se ficar comprovado que o dano foi recuperado. Só depois dessa comprovação é que o Ministério Público está autorizado a propor a transação penal. Antes disso, nem pensar. É uma conditio sine qua non. Eu não vou recuperar, não tem transação penal, é processo direto. É muito comum, na hora lá da transação penal, você falar para o infrator assim: olha, deixa eu te falar, vamos conversar nós dois aqui, vamos bater um papinho nós dois. O senhor está mantendo em cativeiro esses papagaios. Quem faz isso é vizinho. Vizinho é terrível. O papagaio tem 15 anos, está na casa do coitado lá, parece um vizinho para dedar e vai lá o órgão ambiental, toma o papagaio, chora os meninos, chora a avó, e aí chega lá no IBAMA, 500 pau de multa, R$500. Essa é a parte administrativa. Mas além disso, o pentelho do delegado instaurou um TCO. Lavrou um TCO lá porque o órgão ambiental levou. Além disso, o Ministério Público entrou com ação civil pública para reparar o dano imaterial. E na parte criminal vai para onde? O juizado especial. Aí você vira para essa senhora, que ainda está chorando, né, por conta da perda do papagaio. Eu estou contando um caso real. Aconteceu, semana passada. E eu viro para ela e digo: bom, já que o dano ambiental aqui é presumido, vamos fazer uma composição de dano presumido. A senhora doará para o Fundo Municipal do Meio Ambiente um valor de um salário mínimo. Vencida a primeira etapa, que é a etapa da composição dos danos, passemos à segunda metade. A senhora, a título de prestação pecuniária, pagará outro salário mínimo agora ao Fundo Estadual do Meio Ambiente. Ela virou assim: doutor, mas eu já paguei 2 salários mínimos lá. Lá onde? Lá no IBAMA. Não pode ficar por esses daqui, não? Eu não pode, minha senhora, porque as responsabilidades são cumulativas. Responsabilidade o quê? Aí você vai explicar, né? Ló, deixa eu falar para a senhora. O que a senhora pagou lá, não comunica aqui. A multa paga lá não interfere na responsabilidade penal, que são independentes e se somam. A senhora pagou uma multa, sofreu uma pena e ainda vai ter que reparar o dano nocível. Só que não. Quando eu falo em juizado especial, essa reparação fica embutida dentro da parte criminal. Ou seja, por um só fato, você responde 3 vezes. E, como regra, essas responsabilidades não se comunicam. Há exceções? Há. Quando, por exemplo, eu faço a composição civil dos danos. Qual é o objetivo da ação civil pública? É recuperar o dano, né? Se o dano foi recuperado lá no processo administrativo, onde a autoridade administrativa impôs uma sanção administrativa espécie reparação do dano, a ação civil pública acabou perdendo o objeto. Então, elas se comunicam. Quando no processo, lá no procedimento criminal do juizado especial, como condição para a propositura da transação penal, eu proponho a recuperação do dano e ele é recuperado, não faz sentido mais a sanção administrativa a recuperação do dano e nem a ação civil pública. Mas a regra, e vai cair na prova é assim, é que as responsabilidades são cumulativas e independentes, ok? São cumulativas e independentes. Quando eu venho
para dentro da responsabilidade civil, detalhe, que visa e busca a reparação do dano, ela deve ser integral, feita da seguinte maneira: recuperação, nessa ordem, recuperar o dano em tese causado, compensação, aí eu, ante a impossibilidade de recuperação naquele local, eu busco um outro de igual valor ecológico e ambiental e recupero, que está precisando. Se não for possível nem essa, aí, por fim, dinheiro. Lembrando que essa responsabilidade na recuperação do dano, além de ser integral, olha só, pela responsabilidade objetiva e teoria do risco integral, ela é solidária. Característica da recuperação do dano. Em que sentido? 5 empresas estão poluindo e degradando o meio ambiente. Eu, Ministério Público, que estou propondo a ação civil pública, eu não preciso quantificar o dano de cada uma delas e muito menos propor ação contra todas. Eu posso escolher uma delas e mandar o pau, porque todos são solidários pelo dano. Depois eles que se virem entre si para resolver a questão da divisão dos prejuízos, porque o órgão público pode escolher, o Ministério Público pode escolher contra quem propor ação, porque a responsabilidade, além de tudo, é solidária. Estamos indo longe? Eu quero que vocês anotem aí para mim algumas leis que são muito importantes, que provavelmente serão exigidas lá no exame de ordem. Anotem. Primeiro, Lei 9.605 de 98. A lei que trata de crimes ambientais. Depois, importantíssima, 6938 de 81. Aqui, crimes e infrações administrativas. Aqui a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, PNMA. Dentro da legislação ainda, vamos para 9985 de 2000. Ela vai tratar de quê? Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a lei do SNUC, já ouviram falar nisso aí, né? A 9455, a Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos, 9455, salvo engano, que é de 97. Além destas, anotem aí, Lei Complementar 140. Tratou da regulamentação da competência comum, e outra matéria importante que não vai dar tempo da gente falar, da competência comum em matéria administrativa ambiental, artigo 23. O artigo 23, parágrafo único, foi regulamentado pela Lei Complementar 140. Dentro do CONAMA, os senhores vão anotar duas resoluções extremamente importantes. A 001 de 86, anotem aí, 001, CONAMA. 001/86, que vai tratar de quê? Das atividades consideradas potencialmente poluidoras que causem significativo dano ambiental e que, em tese, exigem a realização de EIA-RIMA. Pois a gente fala nesse assunto que não vai dar agora. Depois a 237. Que trata das atividades potencialmente poluidoras que exigem licenciamento ambiental. São temas extremamente importantes, são legislações extremamente importantes que com certeza serão exigidas dos senhores, se tiver que exigir alguma coisa, né, alguma matéria, será dentro disso aqui.
no próximo exame de ordem. Lembrando que, geralmente, aí o examinador te faz aí 2 questões no máximo, mais 2 questões que podem te valer a aprovação, não é? Basicamente isso aí. Vou ver se eu consigo marcar com a professora Tânia alguns pontos mais específicos para a gente não ficar nesse geralzão aqui, de dicas para a prova. Então, lembrando, recapitulando, artigo 225 da Constituição Federal, os senhores vão comer, literalmente comer esse artigo 225. Vão estudar princípios, vai cair, princípios. Se não tiver tempo, fica nos 3 que eu passei aqui. Depois, responsabilidade em matéria ambiental. Responsabilidade em matéria ambiental. Aqui, ater-se a essas legislações e a essas 2 resoluções CONAMA. Eu, agora, deixa eu ver se a professora Tânia está aqui me dando bronca. Tá, não, ela está me liberando. Muito obrigado, professora Tânia. E estou à disposição dos senhores, caso queiram fazer alguma pergunta. É só mandar para quem já está cadastrado aí no site, e assistindo através do cadastro, no canto da tela. Para quem está assistindo aí pelo link, provavelmente essa funcionalidade não apareça. Mas quem está assistindo já cadastrado no site, no canto direito lá tem perguntas ao professor, pode direcionar para mim aqui. Ou direcionar perguntas através aqui do meu Facebook. Estou aguardando os senhores, caso queiram perguntar, estou à disposição. O meu Twitter é Geibson Rezende, tá? Geibson Rezende, não tem professor, é só Geibson Rezende. Vamos lá, vamos anotar aqui. Ele está aberto aqui. Esse nome é culpa do meu pai, certo? Mas funciona. Rezende. Não, está sobrando aqui. Espera aí, pessoal, só um minutinho que está faltando. Um arroba, né? Pronto. Geibson Rezende, quem quiser me adicionar, fique à vontade que eu respondo. Pessoal, boa sorte. Devo voltar com a Tânia para a gente falar sobre matéria criminal. Se for possível, dou mais umas dicas aqui em matéria ambiental. No mais, se quiserem me direcionar perguntas, podem me mandar pelo Face, pelo Twitter ou pelo meu e-mail, que anotem aí, professorgeibson@redejures.com. professorgeibson@redejures.com. Lembrando que para quem lograr êxito na aprovação da primeira fase, a Rede Jures, em tempo real e ao vivo, irá ministrar cursos para a segunda fase, ok? Professor Geibson, tudo por extenso. @redejures.com. .com, tá? Não é .com.br não. Fica com Deus. Amanhã nos falamos mais. Grande abraço a todos e boa noite.